apresentação para vocês, né? Bom, boa tarde para todas e todos. Hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Regina Barros, que vai falar sobre os povos tradicionais de matriz africana em relação à questão alimentar e à comida de verdade. É um debate que a gente tem feito muito. Eu acho que a contribuição dela vai ser muito interessante para adicionar uma nova perspectiva à nossa discussão interna. Então, eu passo a palavra para a Regina. É uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente. E ela que está se recuperando de uma fratura na bacia, talvez seja uma das razões porque ela pode estar aqui também, né? Mas, então, não vamos agradecer a fratura, mas vamos agradecer a presença dela. Um abraço, Regina. Boa sorte. 45 Obrigada. minutos. Tá? Obrigada. Eu quero cumprimentar a todas, todes e todos que estão aqui, pedir bênção a quem é de bênção e quem possa me abençoar nesse momento, e pedir principalmente à terra, às forças da natureza, que permita que eu fale em nome delas, né? E queria também, se tem alguém na sala que tem déficit visual, dizer que eu sou uma mulher negra, que eu sou acima do peso, acho que com sobrepeso, assim, uma cara cheinha, né? Uso roupas e estou com uma roupa colorida e tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Eu vou falar e vou usar os PowerPoint para me orientar e me manter mais ou menos dentro do tempo. Eu sou muito desobediente com essas coisas, né? Então, espero que vocês gostem, que façam as perguntas e que a gente possa, então, trabalhar com tranquilidade. Meu nome é Regina Nogueira, esse é o meu nome civil. Meu nome civil. Eu sou uma mulher de 59 anos, sou uma gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, em Pelotas, mas digo que a minha nacionalidade, a minha tradição é Bantu, povo Lubumba, Kikongo, Quimbundo, é a minha fala, e na diáspora eu sou reconhecida como uma autoridade tradicional, Bantu. Por isso a minha função neste povo é ser cota, e o meu nome tradicional é Mulangi. Então, é assim que eu me apresento, eu sou médica pediatra intensivista há 35 anos, formada pela Universidade Federal de Pelotas, estou doutoranda em biomedicina pelo Instituto Universitário Italiano de Rosário, na Argentina, e estou coordenadora nacional dessa instituição que vocês estão vendo, que chama-se Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Essa é uma instituição que tem 8 anos de existência. Nós nascemos em 2011, na 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar na Bahia, e nos institucionalizamos em agosto de 2012, nosso primeiro encontro nacional no Rio Grande do Norte. Pode passar? Então, vocês viram que eu me declaro povo tradicional de matriz africana Bantu. E o que é este conceito de povo tradicional Bantu? São povos, um grupo populacional que se manteve na diáspora, mantenedor da língua, dos hábitos alimentares, manteve um contínuo com a África, e um contínuo com a África cultural e georreferenciado. E os que mais ficaram no Brasil, frente à diversidade africana que existe, mais de 600 povos em todo o continente africano, se sedimentou no Brasil os Bantus, os Jejes e os Yorubás. Pode passar?
Então, povos, porque a gente mantém a língua, a soberania alimentar, a cultura, a indumentária e o valor civilizatório dentro. Nos unimos por essas questões. Somos tradição, porque mantemos a natureza como sagrada, temos como forma educacional a oralidade, temos como forma de metodologia a ludicidade, e nós temos uma visão de mundo e cosmovisão própria, e temos três princípios fundamentais à lei, transformando a natureza como sagrado, que é o mais velho com respeito incondicional e um compromisso com o mais jovem. E de matriz africana, porque a nossa origem étnica é a África, Bantus, Jeje e Yorubá. Pode passar? E aí vocês veem, essa divisão do continente africano é uma divisão pré-colonial, em que a gente vê o Níger-Congo, esse verdinho mais claro, vê o Níger-Congo-B, que é esse laranja, e esse verde, amarelo clarinho e esse laranja compõem o território Banto, o Afro-Asiático, que é esse laranja mais escuro, que é onde também está o Yorubá e o Benin, o Nilo Chariane, o Khoisan e o Austronesi. Pode passar. E aí eu falo, né, e a divisão, algumas questões que eu vou trazer aqui são bem típicas para vocês entenderem. O povo banto, ele usa esse instrumento, que é o cachixi, né, originário da região africana do Congo, Angola, utilizado em rituais. O grande princípio é de que tu precisa de um instrumento musical colocado para se referendar e se unificar os mundos, já que na nossa visão de mundo, na visão de mundo da maioria dos povos africanos e os de matriz africana no Brasil, existe dois mundos, e esse mundo entre os que seria mortos e vivos, e para fazer essa transposição, o cachixi do povo banto pode passar, ou então vocês estão vendo ali, né, a sineta na Umbanda, que também é um povo banto, e o da igreja, que também foi usado, né, já que o cristianismo surge também na África. Então, essa composição. Mas o cachixi, que aqui no Brasil também é usado, né, nas lutas de capoeira, tem essa composição e esse significado. Pode passar? São os primeiros a chegar no Brasil, o povo banto. Aqui o Benin, onde depois da divisão colonial é onde se reúne mais o povo Evefon, que é a língua Evefon, que aqui no Brasil é chamado Jeje, pode passar. E aqui o Oió, a Nigéria, na verdade, o estado da Nigéria, onde se encontra o povo Yorubá. O povo Yorubá, pode passar. E tanto o povo Yorubá quanto o Jeje usa o adjá, que é esse outro instrumento, que é uma réplica do agogô, e tanto o adjá quanto o cachixi são instrumentos usados pelas mulheres, é um instrumento de poder feminino, tanto em África, nesses países, quanto na diáspora. Pode passar? Aqui, Pótima, então. Os Pótimas no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles se classificam como nações. A gente está em toda a cidade, a gente mantém essa tradição, a gente tem uma relação com o sagrado, pode passar. Vive todos os processos de racismo, intolerância, essas questões, pode passar. E a nossa unidade territorial tradicional é o terreiro, a gente denomina que todo povo tem uma unidade territorial tradicional. O povo originário, indígena, é a aldeia, o povo cigano é o acampamento, o povo pomerano, que é um povo tradicional também que vive no Brasil, é as próprias fazendas. E esse conceito está colocado tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Conferência de Durban, na Resolução 169 da OIT, Decreto 6040/2007. Isso está sedimentado como um conceito de povos tradicionais de matriz africana. Povos tradicionais, que são esses que eu citei, os originários, os ciganos, o pomerano e os de matriz africana. Pode passar?
Aqui, pode passar a conferência de Durban, para citar aqui a referência, pode passar. Que é né? Aqui a resolução 69 foi promulgada no decreto 5051 de 2004, aplica-se a povos tribais que em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas o distinguem de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradição ou por legislação especial. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver com a participação dos povos interessados uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos. É a partir dessa convenção que, então, nós nos caracterizamos, porque exatamente mantivemos as questões sociais, culturais, econômicas, a forma política de se organizar. Quando eu me apresentei, eu disse que eu sou uma autoridade tradicional banto, em que meu próprio nome já diz, então, Cota é uma mãe, é uma forma de cuidar, é uma das mais velhas. Eu sou Cota Ambelai, que é a Cota que ensina a rezar, a mãe que ensina a rezar, e meu nome é Mulangi, ensina a rezar e a combater. Pode passar. Mulangi quer dizer combater. O decreto 6040 em 2007, que reformula e que regulariza, então, a Convenção 169 e essas convenções internacionais a qual o Brasil é signatário. Pode passar. Estou passando mais rápido esse para a gente chegar no nosso assunto mais específico. E aí a gente chega na alimentação. Esse símbolo que vocês estão vendo é de uma campanha que o Folsom Fortman aplica hoje, que chama Tradição Alimenta Não Violenta. Ela foi lançada em 2016 e visa promover os benefícios do sistema alimentar tradicional de matriz africana e combater todas as formas de discriminação e preconceito contra os povos tradicionais de matriz africana. A campanha, ela possibilita fazer pontes com outros movimentos de direitos à alimentação e direitos humanos, que até alguns deles devem estar aqui junto com a gente, como os movimentos contra o agrotóxico, porque nós somos contra qualquer tipo de violência à biodiversidade ou qualquer tipo de sofrimento a produzir alimentos, com os pequenos agricultores e quilombolas, porque nós somos a favor de uma produção para subsistência que proteja a terra e não o lucro desmedido, e a recuperação dos valores para além dos simbólicos. A nutrição para nós não está ligada apenas aos oligoelementos, ao valor nutricional dos componentes, ela está ligada diretamente ao poder de equilíbrio do biomítico, da controle do controle da produção e da comercialização. Pode passar. Os povos tradicionais e comunidades tradicionais são espaços que se contrapõem à sociedade dominante, como vocês viram no conceito anterior. São pessoas e espaços que estão na contramão do pensamento dominante em que vive. Então, esta relação não é sempre tranquila, é sempre uma disputa de pensamento. E aqui, quando eu falo disputa de pensamento, a gente está com vários alunos de graduação e pós-graduação, vocês vão entender que, por exemplo, a ciência que a gente aprende nas universidades, ela diz que está centrada na Grécia e que, então, tudo que existiu antes disso, quando a gente vai estudar epistemologia, não era um pensamento, era só um fazer. Então, é lutar, é referendar, que nós estamos com uma disputa antes do processo filosófico tradicional ocidental, era também um pensamento, era uma filosofia, uma forma de vida, era uma visão civilizatória, inclusive, principalmente, em relação à alimentação. Nossa tradição não busca hegemonia, mas o respeito e o reconhecimento de que existimos neste lugar de resistência e que o fazer lutar por uma sociedade respeitosa em relação a todas as diferenças. Isso é o que a gente defende. Pode passar? Afinal, o que é uma alimentação tradicional de matriz africana? É toda alimentação que pode ser compartilhada com a natureza. Inclui produzir, comercializar, beneficiar e consumir de forma ritualística e doméstica, familiar, para subsistência e sem o objetivo do lucro. Daí eu tenho um alimento sacralizado, que é capaz de me dar equilíbrio biológico,
mítico, mental, social, ambiental, ou seja, me dá saúde. Esse conceito é o que vai nortear tudo que vem agora, alimentação tradicional. E essa alimentação tradicional, ela é feita por alimentos produzidos que não gerem nenhum tipo de sofrimento. Do lado vocês têm o símbolo do caçador, para a nossa tradição, para qualquer uma dessas, tanto Banto quanto Jeje-Yorubá, ele sempre vai caçar e trazer alimentos para a sua comunidade. Pode passar. Então, a alimentação pode-se dizer que é o núcleo da filosofia do pensar africano, de qualquer um desses povos, de todo o continente, de qualquer um desses que foram sequestrados e que resistiram na diáspora. Mesmo dentro desse sistema opositor escravocrata, a gente manteve a língua, a visão de mundo dos povos tradicionais de matriz africana e essa concepção de alimentar. É a representação da troca. Eu recebo do meio ambiente o alimento e eu devolvo também alimentando. Então, uma grande diferença é que a alimentação tradicional de matriz africana não é para o humano. Ele está colocado para todo ser vivo. Então, quando eu espero, alimento primeiro, ou quando eu agradeço, alimento depois. Pode passar. A escravidão e a colonização em África, e tanto fez com os povos originários da América, como os tradicionais de matriz africana, a gente teve que defender a vida física e a vida patrimonial e material e todos esses princípios civilizatórios que estão sendo colocados aqui. E a gente foi adaptando rituais e regionalizando. Porque um dos princípios Bantu, por exemplo, principalmente o povo Bantu, ele tem muito a questão do respeito ao dono da terra. Portanto, a negociação com os povos indígenas, que geraram outras formas de organização, como a Umbanda, como o Terecó, como a Quimbanda, como o Xangô, como outros, formas de negociação, principalmente do povo Bantu com o dono da terra, o indígena. E aí for se mantendo e também adequando. Quando eu digo, vocês desculpem que eu estou em casa, essa é uma das vantagens de trabalhar em casa, são todos os barulhos que nos cercam, mas vamos ir. O beneficiamento e o consumo da alimentação, mas estrategicamente nos afastaram da produção. O colonizador não teve interesse que a gente mantivesse um princípio, a grande disputa do processo de escravidão era não ter uma alimentação de subsídio e ter sim uma alimentação que desse lucro. Então, isso fez com que, em 1850, quando foi a primeira lei que disse que quem tinha sido escravo ou era após o período de escravidão, não podia ser dono da terra, tirava o processo de soberania sobre essa construção alimentar. Então, o alimento hoje, para nós, ele é a maior importância na significação da manutenção e preservação dessa tradição, mas é também uma das maiores formas de desterritorialização da tradição africana na diáspora forçada. E a marginalização desse tipo do sistema alimentar tem sido uma prática. Pode passar? E aí a gente vê a agroecologia. Muitas das coisas que eu falei aqui, vocês devem também ter visto em alguns conceitos de agroecologia, que é uma agricultura sustentável, que retoma as concepções agronômicas anteriores à chamada Revolução Verde. Então, as práticas que também incorporam questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas. Então, a gente tem dito que a agroecologia tem se colocado como uma grande ferramenta de ponte entre essa tradição e esses territórios que mantêm essa forma de alimentação com o restante. Pode passar? Já estamos se encaminhando. Aí a gente vê a forma, pegando um pouco essa coisa, eu disse que
tanto a produção como o beneficiamento, quanto o consumo, deveria ser ritualístico, doméstico e não para o lucro e para preservar a terra. Então, a nossa forma de produção, vocês veem aqui acima, à esquerda, essa mandala da produção, ela garante a diversidade, garante e mantém esse regime de não agredir a terra, de não ter agrotóxicos nem hormônios, a água no centro, a alimentação, a água como alimento e como um ser vivo que deve ser alimentado no centro. Esse é o formato mandala. E eu coloquei um símbolo ao lado para vocês verem, do lado onde está escrito Tradição Alimenta Não Violenta, que a gente reproduz essa mandala. Para nós é quase impossível classificar e colocar numa pirâmide alimentar, porque tudo, o ritual, o tambor que está ali, ele é alimento, o peixe, o bicho de 4 pés, a ave, e no centro a água, e o verde, e no centro o ser humano alimentando e sendo alimentado. Esse símbolo da Tradição Alimenta Não Violenta, ele consegue para nós, foi um grande desafio para o design, trazer toda essa concepção de alimentação numa foto. Já a gente produz daquela forma, e aí a gente bota nessa mandala, e aí as mandalas geralmente afastam os animais. Eu tive que colar ali, né, tanto os ovíparos quanto os caprinos, né, e os bovinos, e todos eles fazem parte da nossa alimentação. Pode passar. Esse é o valor nutricional do nosso alimento não está hierarquizado um acima do outro. Ele está um ao lado do outro, porque todos eles representam. Aí aqui eu trago várias formas de que isso simbolicamente é colocado. Desde aqui que está no chão, tem essa forma circular de se alimentar, tem a luz, tem a bebida, o álcool, tem a luz, tem a bebida, o álcool, tem a água colocado, a forma de organizar a venda desses alimentos, esse aqui do baixo, onde tem essa montagem, isso aqui, são oficinas que a gente desenvolve em vários lugares para trabalhar essa questão da alimentação tradicional, e a gente leva sempre o verde, leva sempre essa questão circular, a questão da água colocada. A forma de oferecer e de compartilhar o alimento, né? A gente come, pode passar, come na mão, né? Eu costumo dizer, o mundo ocidental disse que comer com a mão não seria civilizado. E eu pergunto se ir com um tridente, uma espada à mesa é civilizado. Cada vez que se pega um garfo e uma faca, é a representação do tridente e da espada, que a gente vê tanto nesses filmes lá, quando tem os bárbaros, essa construção ocidental, lá está representado. O oferecer na mão é possibilitar que tu não queime o esôfago, que tu tenha a tal do álcool gel e de lavar a mão, tão comum agora frente à pandemia. Para nós é natural, a gente come, a gente, às vezes, a própria gordura é colocada e passada no nosso corpo, porque aquele alimento é sempre sagrado. E a forma de reproduzir isso, tanto numa mesa, vocês vão ver que a gente serve em madeira, serve em folhas, a ideia é do produzir, do beneficiar e do consumir, ritualisticamente, sem agredir a natureza. Pode passar. Terminou? Era o último? Não, tá, não. Tinha mais esse que está colocado, que é a produção, né? Tudo é um ritual. A cozinha do sagrado, a cozinha que se prepara, ela tem esse processo. Ela vai ser servida desse formato. Tem mais outro. Aí, então, sempre a mesma coisa, a comida enfeitada, nossos pratos vão ser enfeitados com
com laços, geralmente representando a cor, representando a energia com a qual ela se liga, né? Então, o branco, o amarelo, geralmente a gente vai trabalhar com essa questão da água doce, da água salgada, de elementos que circundam esse alimento e que também pode ser entregue à natureza sem agredir. Lembrem-se, a alimentação tradicional de matriz africana, ela é produzida, beneficiada e consumida de forma ritualística. Pode passar? Eu acho que esse é o último, não sei se tem mais um. Aqui, repetindo, pode passar? Esse que está com os laçarotes foi na escola Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que a gente fez uma apresentação. O bom das nossas palestras, vocês só não estão comendo porque estou digital, tá de forma digital, porque se eu tivesse aí, antes teria todo um ritual preparado. Regina, acho que esse foi o último. Foi o último. Então, revisando alguns conceitos. Povo tradicional de matriz africana, esse povo que manteve princípios civilizatórios. Olha, hoje eu não me confortei de verdade. Eu disse que tinha usado 40, mas não, mas a gente então vai aproveitar agora. Tanto por conferências internacionais, vocês também podem usar a cartilha, buscar uma referência, depois até eu coloco, né, para cá a referência de onde estão esses conceitos na cartilha do povo tradicional de matriz africana, do Plano Nacional de Desenvolvimento do povo tradicional de matriz africana, e esse conceito que foi referendado politicamente, porque ele é literalmente um conceito político e também como uma categoria, né? Então, isso é essa concepção. Quais são os povos que a gente encontra na diáspora? Bantu, representa todo os Falo-Quimbundo, Congo, os que fizeram a interação com o dono da terra, e Umbanda, a Terecô, vários desses que têm essa concepção já de negociação com o dono da terra na diáspora. A alimentação tradicional, toda aquela alimentação que pode ser compartilhada com a natureza e que é produzida, beneficiada e consumida ritualisticamente, com domésticos, sem nenhum sofrimento à natureza. E alimento tradicional, aquele que é produzido sem sofrimento a nenhum ser vivo. As concepções esses são os principais conceitos que a gente trabalha. O processo da discriminação, que é o processo de prejudicar e de fazer com que essa alimentação seja literalmente uma origem que tu tenta abominar e que tu tenta levar, é exatamente numa disputa ideológica, principalmente no processo econômico, em que quer uma alimentação que tenha lucro, uma alimentação que produza cada vez mais lucro, independente do sofrimento das doenças que possa causar. Por isso, a questão dos princípios que são... Não estava colocando, então. Essa é uma concepção importante, né, do porquê que se discrimina essa alimentação. Por que a gente busca prejudicar? E como é que é esse prejuízo? Vocês viram muitas comidas aí apresentadas em amarelo, então a questão do dendê. Eu vou pegar a questão do dendê como um alimento. Tu fala dendê, ninguém tem dúvida de que o dendê está ligado a um povo tradicional de matriz africana. Quando tu come uma muqueca com dendê, tu faz isso. Quando tu come um acarajé, tu sabe que tem dendê. E aí as pessoas dizem que o melhor azeite que existe, o óleo, é o óleo de coco. Aí a gente tem que se questionar, por que 2 óleos vegetais, com a mesma composição nutricional, um é bom e o outro é ruim? É pesado. O gosto do óleo de coco, para mim, é tão diferente na cultura nossa, nessa cultura que a gente vive imerso, que é ocidental, quanto o azeite de dendê. Não tem diferença nutricional. Quando a gente pega o cabrito e a vaca tem muito mais gordura insaturada do que o cabrito. O cabrito é uma alimentação totalmente... É uma das carnes vermelhas mais saudáveis que existem. E quando a gente põe cabrito com ave, nós estamos
contrabalançando gordura saturada e gordura insaturada. Costumo dizer que se a gente quisesse estudar, por exemplo, planejamento, como dar o planejamento desse sistema... Eu caí, que aqui diz que foi detectado... Não, estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Ah, ok. Então, assim, quando a gente diz que é balanceado, como é que se planeja isso? Como é que isso foi preservado oralmente, já que a forma de educação, eu falei lá nos valores nossos de tradição de matriz africana, é oral. Se tem pessoas, aqui eu vou usar uma expressão que é 4 pé e calça cada pata com 4 aves. A gente teria 16 aves para 4 pés. Aí o bicho é vivo, ele é considerado sempre um ser vivo, para que a gente possa ritualisticamente ele fazer parte da minha alimentação, ele precisa ser... Aí eu vou lembrar algumas linguagens cinematográficas que as pessoas utilizam sem dizer que é de matriz africana. Se alguém viu o Avatar, tem uma hora no Avatar que aquela mulher vai defender o mocinho e ela mata o animal. Aí depois ela chega, reza, pede perdão ao animal, né, por ele ter sido morto. Aquilo é literalmente o que acontece na tradição de matriz africana. Nós pedimos perdão não, porque não existe um pecado, mas pedimos licença a esse animal para que ele faça parte da minha alimentação. Eu devo saber como ele foi produzido, se ele foi cuidado, eu devo saber se ele não sofreu, se ele não se machucou, e os mais velhos sempre passaram para nós essa informação. Quando você for usar um bicho de 4 pés vivo, você tem que saber se ele não está machucado, se a asa não está quebrada, se o bico não quebrado, se o pelo não está arriscado, que era a forma de quem criava o bicho, sabia do que estava alimentando, era dizer que ele não tinha sofrido, que ele não tinha tentado passar uma cerca, se machucado, porque ele não pode entrar na minha dieta alimentar se ele teve sofrimento. Aí, a mesma forma é o planejamento. Nós nascemos para essa tradição, nós refizemos o vínculo com a África a partir de um nascimento. E nesse nascimento, a gente leva como quando nasce uma criança, se convida as pessoas, e a gente faz uma grande festa para apresentar esses nascidos. Então, 4 pés, um animal de 4 pés, quer dizer, então um caprino, um ovino, não, um caprino ou um bovino ou um suíno, que seja com 16 aves, que é as carnes não saturadas que vão se somar a essa carne vermelha, vai dar para alimentar todo o povo. É um planejamento embasado na quantidade, na necessidade que vai se ter para alimentar uma grande quantidade de pessoas e sempre com fartura para que se possa distribuir com todos aqueles e aquelas que chegam. Tem uma questão básica na nossa tradição de matriz africana, é que não tem ticket, aquele para confirmar a presença. Quem chegar vai ter que alimentar essas pessoas. Para todo ser vivo, para alimentar a natureza, a água, a mata, todo esse conjunto e mais os seres humanos que estiverem junto. Então, os despachos, vocês viram ali nas fotos que tinham uma questão. Aquele que até teve uma grande polêmica, né, esses tempos, um pesquisador, ele fez só um comentário que poderia ser, que é a mesma coisa que acontece hoje. Quando a gente alimenta a terra, os caminhos da natureza, muitas das pessoas passam, as pessoas que são moradoras de rua, pegam e comem mesmo, porque a gente troca essa energia e se alimenta com isso. O alimento é feito com muito carinho, ritualisticamente, domesticamente, feito para se colocar ali. Então, o que atrapalha é que a gente hoje, com o processo de organização crescente, e aí acho que tem equívocos e tem colonialismo introjetado, colonialidades introjetadas que acreditam que botar no asfalto vai estar alimentando o ser vivo. Então, a gente tem que também questionar o que a tradição é o alimento da natureza. Eu tenho que alimentar todo o ser vivo. Como não tem um bichinho ali no asfalto, fica complicado esse processo. E isso é um questionamento, são contradições que a gente tem que realmente não estamos passando aqui a mão sobre esse processo.
Mas a gente está hoje, o Função Póstuma, que é essa instituição que eu apresentei para vocês, tem exatamente essa campanha de dizer tradição alimenta não violenta, tanto para dentro quanto para fora. Queremos devolver ao mundo ocidental tudo que não é nosso. O copo plástico, queremos devolver os vidros e as coisas, tudo isso pode ficar no mundo ocidental porque é deles. É o mundo ocidental capitalista que necessita desses materiais para que alguns tenham lucro. Nós precisamos de uma folha de bananeira e alimento para alimentar qualquer ser vivo. E a nossa alimentação, além de ser balanceada nessa forma de construir com gordura saturada, insaturada, quantidade de carne vermelha e não carne vermelha, ela também é muito estruturada com grãos. Essa última tela que ficou aí, por exemplo, só tem grão. Tem ali aqueles enrolados na folha de bananeira, ele tem milho, dendê, na maioria das vezes. E os pratos, geralmente, a gente usa todos os tipos de milho. Milho aquele que a gente chama de galinha, milho pipoca, canjica, feijão fradinho, feijão preto, feijão branco, fava. De legumes a gente usa mostarda, usa e quase nada de açúcar. Nós não usamos açúcar. No Rio Grande do Sul, a gente compartilha com a natureza alguns alimentos com açúcar por uma grande introdução da cultura italiana e alemã. E muito ovo, né? A gente tem muitos doces com ovo e a doçura, caracterizada geralmente pelo melado, do sudeste para cima, com o melado, o Rio Grande do Sul usa ainda alguma coisa de açúcar. Mas eu costumo dizer que os males brancos, aquilo que nos mata, literalmente, que matou, por exemplo, agora no período do Covid, que é o açúcar branco, o sal, o pó, a branquinha, né? Tudo é branco. E a farinha, esses alimentos brancos não são utilizados na nossa alimentação tradicional. E a nossa luta hoje é exatamente a romper com qualquer forma de dizer que esse alimento é religioso. Ele não é um alimento religioso, ele é um alimento de um povo tradicional que tem esse princípio civilizatório e que pode ser usado e que é usado em todas as formas. Por exemplo, no Sul, formas. Por exemplo, no Sul, a energia do ferro, por exemplo, a manutenção do ferro que recebe do sudeste para cima o inhame, a feijoada, né? Exatamente por essa concepção de que são alimentos que são ricos em ferro, no Rio Grande do Sul é o churrasco. Por quê? Porque é o rei, e o rei come o que de melhor a gente tem. A gente compartilha com o rei o que de melhor tem. Então, é isso que a gente falou no início, que essa alimentação tradicional ela foi sendo negociada também nas regiões. Então, ela não é dura, e a tradição, o fato de ser tradicional, não quer dizer que seja antigo, nem fixo. Ela é antiga, mas ela é em movimento. Por isso é que a nossa forma de organização política é circular e sempre em movimento. Então, a forma de estar em círculo, de que essa informação ela roda e vai se adequando e subindo numa forma que a gente conduza e que tenha essa construção. Então, os alimentos, mesmo para as divindades, que é a natureza, ele muda conforme essa questão regional. Mas se mantém o princípio, que é não agressão à natureza, que é o respeito aos mais velhos. A gente, quando vai servir, a gente vai sempre servir os mais velhos primeiro, porque as crianças, a gente costuma brincar com a história do barco que está afundando. Primeiro vai as mulheres e as crianças. A gente costuma dizer, que coisa mais horrível, quem vai cuidar delas, né? As crianças vão ficar lá sozinhas? Não, o respeito ao mais velho conduz que primeiro vai aos mais velhos e que os mais velhos cuidem das crianças que vão chegar depois, que estejam recebendo. Fica mais velhos lá e mais velhos cá, cuidando dessa transposição. Então, é nesse sentido que a gente trouxe essas diferentes informações e a gente agora está aqui para a gente, acho que quanto mais perguntas tiverem e vocês forem questionando, a gente vai podendo contribuir com esse debate.
Estava tendo dificuldade de tirar o microfone aqui. Ótimo, Regina. Obrigado pela apresentação. Agora nós vamos passar para a Natália, para ver se ela tem alguma pergunta da plenária, do pessoal do plenário. Se tem algum comentário. Se alguém quer fazer alguma pergunta, também pode fazer direto. Professor, boa tarde. Boa tarde, Regina. Aqui quem fala é Thalita. Tem aqui alguns comentários, né? Primeiramente, Regina, agradecer, né, pela sua fala maravilhosa. E aí, a primeira pergunta que a gente tem aqui, aliás, a gente tem um comentário inicialmente aqui, né, de Verônica, que a palestra foi maravilhosa, e é interessante como os povos africanos preservaram a vida, principalmente nos saberes relacionados à alimentação, e ela agradece. E temos também aqui a pergunta de Flávia Couto. Ela questiona assim, como participar dessas oficinas que vocês promovem, mostradas nas fotos. Aí ela faz essa pergunta. Então, o fórum é um espaço de organização da sociedade civil, Função Portman. Nós estamos hoje oficialmente assim, em 10 estados, né, constituídos. E a gente, quando faz essas oficinas, a gente tenta divulgar o máximo possível. É por isso que é um fórum, é um espaço aberto de debate. É um fórum que tem, a campanha Tradição Alimentar Não Violenta é uma proposta nossa, mas ela é uma proposta, inclusive, a gente pode se adequar e aderir à campanha. A campanha não é nossa, é a partir de nós, é de todo o povo tradicional de matriz africana. Nós temos uma outra campanha que é Sagradas Mulheres Águas, também, que a gente trabalha o enfrentamento à violência contra a mulher e a violência contra as águas. Então, é só a gente ter os contatos, a gente fica com os contatos de vocês, e assim que tiver essas oficinas, a gente vai estar expandindo o convite, com certeza. As comidas são boas mesmo, é vontade de ir para oficina. O fórum está em Recife, em Pernambuco. Em Pernambuco, nós estamos com um grupo focal que está buscando constituir o fórum oficialmente, né? Quem é que compõe o fórum? O fórum é composto de autoridades e lideranças tradicionais de matriz africana na diáspora brasileira. Então, as pessoas que se autodeclaram povos tradicionais de matriz africana somam-se e organizam. Então, a gente tem plenárias em que a gente convida todos, tem uma executiva que coloca esses trabalhos, e a gente está nesse processo de organização. Na verdade, a gente está com um namoro com Pernambuco muito, muito fundamental. Por quê? Vou dizer porque porque os grandes produtores de caprinocultores estão nessa região, e alguns organizados, inclusive, em cooperativas. E o projeto que o Fórum coordena hoje chama-se Sistema Nacional de Desenvolvimento Sustentável Ubuntu. Nós estamos montando cooperativas dos povos tradicionais, exatamente com o objetivo de... esses alimentos são muito caros de fazer. Cada vez que vocês estiverem em frente a um alimento desse, feche os olhos e imaginem a produção, o beneficiamento, até se transformar em gastronomia, né? E chegar na mesa para vocês. Sempre pensem nisso. E sempre pensem também no quanto essas coisas vão sendo para esse sistema atacado. E o quanto, para segurar isso, levou uma grande dedicação. Então, por exemplo, os caprinocultores é um problema. Os caprinos chegarem na mesa do Aopoque ao Chuí hoje é um grande problema. Então, nós estamos negociando. Pernambuco é um desses focos que a gente tem. A outra concepção que a gente tem também a gente chama de um grupo focal. A gente está esperando que passe as eleições, porque está todo mundo, né, politicamente envolvido nesse processo. E a gente acredita que logo depois das eleições a gente já tenha o fórum instituído em Pernambuco. Alguma pergunta? Temos sim. Regina, essa próxima pergunta, na verdade, foi eu e Natália Aquino, que entrou em contato com você. A gente estava comentando aqui, né,
sobre a sua fala. Aí surgiu uma dúvida dela. Ela questionou assim, perguntou se nesse período agora de pandemia, né? A questão da cultura alimentar das comunidades quilombolas, elas têm se mantido preservadas ou como é que está acontecendo? Como é que eles estão conseguindo manter, né? Diante dessas dificuldades que a gente tem visto de acesso à alimentação, né? Acesso mesmo físico, econômico. Os quilombos, ela perguntou especificamente isso. Então, os quilombos, eles estão no conceito de comunidade tradicional. Eu vou aproveitar isso para dizer. Por que eles não são povos tradicionais de matriz africana? Por que o quilombo é uma comunidade? Padrinho de povo. A maioria dos quilombos não mantém a língua, não tem a natureza como sagrada. Hoje, o processo de evangelização é real na maior parte dos quilombos. E esses rituais, esse ritual que garante um sistema alimentar diferenciado, também não foi preservado. Então, os quilombos, eles são comunidades tradicionais, porque eles mantêm um território, eles estão unidos por um território, e eles estão unidos também por um trabalho que mantém mantém a natureza. Ainda tem um resquício assim. Os quilombos, durante a pandemia, na verdade, levado a um total desrespeito, tanto com as unidades territoriais tradicionais dos povos indígenas, com as aldeias, como com os quilombos, como os pequenos agricultores. Com o fato de fechou as escolas e eles pararam de comprar o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimento Escolar, parou de garantir os 30% da compra do alimento dos quilombolas, desses pequenos agricultores, o que aconteceu? Ficou com o grande comprador dessas comunidades tinha sido conquistado exatamente pelo Plano Nacional de Segurança Alimentar nessa questão. Então, ficaram com uma produção, ficaram isolados, produziram e não tinham para onde escoar a produção. Os quilombos, em muitas, até pela própria natureza do quilombo, ele está em lugares com difícil acesso da água. E não sei se vocês viram aquela lei, né, que fazia exatamente a questão de chegar à água nas aldeias, nas comunidades indígenas, como nas comunidades quilombolas, foi vetado pelo presidente, né? Então, a gente lutou muito contra os vetos, fizemos muito trabalho contra aqueles vetos, conseguimos recuperar os 2316, mas a questão da água, por exemplo, é algo que é muito complicado. Então, foi difícil. Nós tivemos uma mortalidade elevada. Vou pegar esses três, o povo originário, os povos tradicionais de matriz africana e a comunidade quilombola. Nós tivemos, por exemplo, assim, o quesito racial na saúde, na questão do Covid, só entrou depois de maio, só entrou depois de 15 de maio. Então, nós não tínhamos dados referentes anteriores, a gente teve que buscar. As comunidades indígenas tiveram uma mortalidade, aí falando de percentual entre a população indígena e o óbito altíssimo, 3 vezes maior que a população geral. E na comunidades quilombolas foi um número menor, mas também foi importante. E nos povos tradicionais de matriz africana, nós tivemos muita dificuldade porque nós não tínhamos, na verdade, um dado real do povo. Os mapeamentos que existiram anteriormente, eles mapearam unidades territoriais tradicionais, mapearam terreiros e não a população. Então, nós não temos esse comparativo, porque a gente sabe fazer pesquisa, eu preciso ter esse comparativo. Não tivemos, mas a gente teve um dado que a gente vai aprofundar, mas que é uma questão importantíssima. Mesmo transformando essa alimentação numa alimentação religiosa, numa estratégia muito, muito ferrada do colonizador, que é fazer com que essa comida fosse marginalizada, endiabrada, ao ponto das pessoas não comerem isso fora
do rito dos povos tradicionais de matriz africana, nós tivemos também maneiras de preservar a saúde. Os chás, o acesso a algumas raízes. A gente teve uma experiência muito, muito pequena, mas em Bragança com o boldo, a proteção, mesmo comunidades que tiveram contato com o Covid e que ficaram protegidas a partir dessa erva. E aí, no Rio Grande do Norte, o pessoal do Função Páscoa do Rio Grande do Norte, os juremeiros também usaram e tiveram, mas a gente não teve... Quando a gente começou a pensar num trabalho como esse, eu sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, que estava um projeto na questão do Covid, quando a gente foi oferecer para fazer essa pesquisa, a gente não teve recursos imediatos para fazer. Mas está aí um puta trabalho que a gente quer fazer. Se tiver alguém da saúde aí disposto a gente brigar aí por algum edital para poder fazer, esse é um trabalho que vai cruzar a alimentação tradicional, as questões das ervas tradicionais, pode cruzar indígena e povo tradicional de matriz africana. Mas os quilombolas, para não perder da pergunta, passaram bastante dificuldade, muita dificuldade, tanto para escoar a crise financeira e tanto a crise sanitária muito difícil. Mas tinha uma questão, estavam numa condição ainda melhor que as periferias negras das grandes cidades, em que a habitação tinha uma condição muito pior, né? Porque morar num casebre no meio do mato é 100 vezes melhor que morar numa casa de alvenaria com um quarto com 7 pessoas, né? Com certeza. Isso para mim é riqueza, o resto eu não sei. Regina, tem mais uns comentários aqui. Natália comenta que a fala belíssima faz ela lembrar de Câmara Cascudo quando ele destaca quanto um povo precisa de uma culinária ou culinárias. Laiane... Tem uma pergunta da Bárbara ali também, né? Que é de gastronomia, daí eu respondo tudo junto. Isso. Laiane parabeniza sua fala maravilhosa e feliz por, apesar de tudo, essa cultura alimentar se manter. Algumas pessoas estão deixando aqui o e-mail para que tu possa enviar. Bárbara diz, obrigada pela fala, muito rica. Regina, gostaria de saber sua opinião a respeito de como você observa a relação da gastronomia com a alimentação tradicional de matriz africana. Boa pergunta, né? E difícil. O conceito de gastronomia, ele já é um conceito desse mundo ocidental e que, na verdade, acaba grudando muito com a questão do lucro e não da alimentação, assim. Na verdade, a alimentação tradicional não é considerada gastronômica, né? Isso é uma constatação. Nós lutamos muito quando a gente estava no Conselho Nacional, junto com o Conselho de Cultura, que foi o reconhecimento da alimentação, que a alimentação tradicional é a cultura de um povo. Tanto que vocês devem ter visto na Lei Aldir Blanc, que é a primeira lei que reconhece a alimentação como uma cultura, a alimentação tradicional, agroecológica e popular como cultura. Foi a primeira sedimentação do processo de reconhecer a nossa alimentação como cultura de um povo. Que se eu pudesse fazer alimentação, por exemplo, né, eu com essa coisa de me furnar agora nesse estudo de alimentação, por que tem carne seca no Nordeste e no Norte? Você sabe? Bom, vocês devem saber, né? Por que tem? Será que sabe, Natália Valente, por que se come carne seca? Eu acho que pouca gente sabe. Será? É por causa dos judeus, né? Que não comem sangue, né? Que tem que comer uma carne
que seja constituída do sangue, né? Basicamente, né? E uma influência judaica extremamente significativa, que acabou se estendendo pelo país todo, né? E isso é uma coisa, assim, importante. A alimentação, ela conta como é que foi feita as negociações. Agora eu já vou aproveitar ali que alguém pediu para falar do Rio Grande do Sul, por exemplo, a questão do sagu. Vocês conhecem sagu? Alguém conhece sagu? É isso que dá, né? Não tá assim com vocês aqui olhando para vocês. Sagu é aquela tapioca de bolinha que a gente faz com vinho. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, não tem um restaurante que não tenha sagu, né? E sagu é a negociação real do povo dos povos indígenas, principalmente Guarani, né, que é do Rio Grande do Sul, que já trabalhava tapioca, com a colônia italiana, que veio com o vinho e que junta essas duas coisas. São grandes negociações, né? Então, essa compreensão da história e da cultura. Agora, a gastronomia, existe alguns segmentos, e hoje dentro do Afonso Postman, que buscam a gente constituir, mas principalmente garantir como soberania. Eu só quero me aproximar da gastronomia se for para ser como é a champanhe para o povo francês, né? De entender que acará é uma comida que se come em todo o continente africano. Então, a gente quer patrimoniar internacionalmente. A gente está discutindo, e se tiver alguém do patrimônio aí, a gente topa sentar para discutir e fazer essa discussão. É patrimonial o acará entre Nigéria, Angola, Brasil, Cuba. Onde tem povo tradicional de Macana, se come acará. E aqui virou acarajé. Esse acará que come com o povo, com doce. E aí, por exemplo, virou gastronomia baiana. Isso é um problema sério. Então, a gente tem, na verdade, a gente é uma disputa de restauração, de reterritorialização, de reparação com o povo tradicional, com o povo africano sequestrado. Aí não é nem com o povo de matriz africana da diáspora, mas com o povo africano sequestrado. Precisa reparar. Se for reparatório, a gente se aproxima da questão gastronômica. Agora, se não, vai cair na mão dos grandes mercados. E a Dolores, não sei se ela conseguiu entrar, provocava aqui também de dizer que essa apresentação, ela é uma apresentação do gênero feminino, na maioria desses povos tradicionais que eu apresentei aqui. Quem beneficia, na verdade, em África, inclusive quem planta, quem produz são mulheres, quem beneficia são mulheres, e quem serve e consome, quem serve são mulheres. Na grande maioria das tribos, tem algumas tribos que não é assim, mas a maioria das tribos, e na diáspora, a Yabacê, ou a Mameto Mutamba, ou a Ayá Possolé, que eu estou falando dos três povos, né? A Mameto Mukamba, que é do povo Quimbundo, que é a dona da cozinha, agora eu falei, do povo Yorubá e a Possolé do povo Jejifou, são práticas, é o poder. Para ter a ideia que isso é tão poderoso que não se manifesta essa natureza se não tiver comida, se os dois poderes, feminino e masculino, não estiverem presentes. Se não tiver tambor e se não tiver comida, se não tiver. Então, é realmente uma construção do processo das mulheres, principalmente na diáspora. E também um poder de encantamento, né? É um poder de encantamento com a sua comunidade. Não foi à toa que as mulheres foram para a Casa Grande, que as mulheres constituíram negociações, né? Negociações com as crianças, mantiveram os filhos. Uma questão que eu não coloquei é a questão do leite, né? Vocês viram que não apareceu leite em toda a minha apresentação. Tem fruta, tem legumes, tem raiz, mas não tem leite. Porque, na verdade, é uma proteína animal que a gente usa no nascimento, que não se pega o leite dos outros, né? Então, geralmente, a gente não tem isso. Até porque o único bicho adulto que toma leite é o ser humano. Então, a gente não tem muito nessa concepção. Tem mais, Natália?
Eu acho que a Dolores entrou. Regina, acho que a gente tem umas perguntinhas sobre referência também. Duas pessoas perguntaram, uma foi a Juliana, que ela diz que amou muito a apresentação, que acha encantador respeito à natureza e ao alimento. E quem dera não tivéssemos mantido isso, como um todo, né? E ela diz que ficou curiosa quanto aos principais temperos que são usados. Ela gostaria de saber quais são e se há algum livro de culinária tradicional africana que você indique. Ela agradece, muito obrigada pelo compartilhamento, foi lindo. E também Flávia Couto, ela falando em teóricos da alimentação, quais são os teóricos negros que falam sobre a alimentação tradicional de matriz africana, além de você, claro, cuja leitura você recomenda, por favor. Então, assim, os trabalhos que tem sobre a alimentação africana diáspora estão ainda com o conceito religioso. A grande maioria que trabalha esse tema. Na verdade, a alimentação tradicional de matriz africana, com esse olhar que a gente está apresentando, são realmente, sabe que hoje até para vir para cá eu fui lá pesquisar e se alguém foi lá e botou também, só apareceu, por isso que ela botou além de você, porque só apareceu eu falando lá nessas coisas. Mas na verdade é porque a gente precisa dessa reparação. E a gente está hoje com um projeto que a gente está implementando, em que a gente é coordenadora junto com outros pesquisadores da Fiocruz, e que a gente tá para sair aí a campo em 18 municípios, 9 estados, para constituir essa linha de trabalho. Para ver, caracterizar o valor nutricional, a questão da alimentação tradicional de matriz africana e os conflitos existentes, né? A gente aprovou com emendas parlamentares de alguns parlamentares parceiros do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do DF. Não vou dizer o nome deles porque eu vou esquecer alguns, então não seria justo, mas a gente está saindo e querendo constituir essa rede de pesquisadores povos tradicionais de matriz africana. Mas realmente, a gente tem, por exemplo, alguém perguntou sobre a alimentação negra do Rio Grande do Sul. Essa contribuição da população negra e não de povo tradicional de matriz africana, a gente tem livros, eu sou péssima nas referências, mas eu me comprometo que eu coloco para o Flávio, para a Natália, e eles distribuem para as pessoas que estão aqui assistindo. Da culinária, exatamente essa questão da culinária negra do Rio Grande do Sul, a gente tem uma contribuição importante, assim, não dos povos tradicionais de matriz africana do Rio Grande do Sul, mas a culinária negra, principalmente, a gente acabou de tombar, patrimoniar uma unidade territorial tradicional em Pelotas, por exemplo, a mãe Gisas de Oxalá, da contribuição da manutenção e preservação dos doces nos terreiros, com as mãos negras que constituíram. Tem uma outra escritora que fez toda uma análise. A próprio estudo do Charque, do Charque no Rio Grande do Sul, porque os bantus foram, principalmente o povo bantu, que foi os primeiros a chegar no ciclo da cana-de-açúcar, que foram para o Rio Grande do Sul, sedimentaram tanto a olaria, que era o trabalho com barro, quanto a construção de como abater os animais e a questão do salgar os animais. Eu tenho um estudo que a gente apresentou no primeiro congresso de nutrição de segurança alimentar, a gente apresentou, por exemplo, um comparativo da alimentação dos navios negreiros e como é que foi a ação real do navio negreiro para destruir essa construção do sistema alimentar de matriz africana. A gente foi analisar nutricionalmente, porque é meio óbvio, tu acha que quem tinha o africano para ser escravizado como uma mão de obra, ele não ia dar um alimento de pouco valor nutritivo. Não, ele tinha um valor nutritivo importante, mas ele tinha uma forma de produção e beneficiamento que era destruidor para
para os africanos, porque era aquilo que vinha sem enfeite, que vinha como se fosse uma comida para o animal irracional. Não, porque nem para ele a gente enfeita tudo. Isso aqui vai para a natureza, enfeitado dessa forma. Então a gente não dá para o animal uma comida assim. E era assim que era dado. Não compartilhar, não dividir junto. A forma, a gente provou que a forma... Eu entrei nessa coisa do navio negreiro por causa da carne salgada para o transporte, para chegar lá. E aí a gente provou, por exemplo, uma coisa assustadora, que o valor nutricional da alimentação do navio negreiro era, se não igual, melhor que das cestas alimentares emergenciais distribuídas hoje na maior parte dos municípios do Brasil. Então, de alimentação tradicional de matriz africana, então a gente está hoje construindo esse processo e positivando essa discussão. Não sei se eu consegui responder, mas a gente está na luta, está querendo estimular. Essa conversa aqui é também para estimular estudantes de graduação e pós-graduação para que tenham um olhar sobre essa alimentação como uma saída. Eu diria, eu sempre digo isso, quando eu fui em Cuba, eu ouvi uma fala do Fidel que ele disse: quando a gente tem um problema, a gente se volta à tradição mais antiga, a solução. E nós voltamos para o mapa da fome. A gente vai ter que se voltar de novo para as tradições mais antigas para garantir uma alimentação, não só da comida, mas comida de verdade para o nosso povo. E aí vai ser nos povos originários e nos povos tradicionais de matriz africana, que mesmo com a chibata conseguia levar comida para quem estava na senzala, para quem estava escondido, que a gente vai achar a solução para dar comida para todos os nossos. Regina, tem mais uma pergunta aqui de Roxane Perdigão. Ela diz que, ela questiona, né, se o pessoal do Sudeste pode participar das oficinas. Ela diz que está encantada com a riqueza da temática abordada e que é da área de nutrição com formação em relações étnicos, raciais, história da África e cultura afro-brasileira. Logo, são temáticas que encantam ela grandemente. A partir da alimentação a gente vê tudo isso. É linda essa frase que ela usou. É o que eu sempre tento convencer os professores, que a gente, quando pega uma comida, a gente pode fazer georreferenciamento, histórica, filosofia, sociologia, construção de agroecologia, o que quiser com essa apresentação aí, com as comidas, né? A gente pode fazer isso. O que se tentou preservar? E o Sudeste é o nosso campo de maior. A gente tem representação São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, a gente pode... E aí, assim, alguém perguntou quem eram as pessoas que estão. O nosso site vai entrar agora numa reestruturação. Mas, até porque a gente nem está, assim, nessa questão dessa guerra também digital, nosso site foi invadido, a gente teve que parar agora e vamos ter que fechar. Mas o nosso site tem as nossas fotos, então, assim, dá para saber quem é referência no Rio de Janeiro, e a Dolores estava aí, coordenadora estadual do Rio, no Rio, São Paulo, coordenadora estadual, Bome Roseli, mas eu estou em São Paulo, eu sou gaúcha, estou em São Paulo. No Rio Grande do Sul é a Vera Soares, são quase todas mulheres, né, na maioria dos nossos coordenadores estaduais. Minas Gerais, Mameto Sambujican. Então, a gente tem, e aí pode sim, a gente vai estar, assim que voltar o site a funcionar, você vai achar lá as nossas fotos, nossas referências, fonsanpost.com.br. Vocês vão usar e vão saber a quem se dirigir, a divulgação a gente estava em estado emergencial agora, nós fizemos todo o projeto, por exemplo, nós temos 3 seminários agora para a Fiocruz, não sei se a gente vai conseguir ver de forma digital, um trabalho de campo em 18 municípios, então a gente está com esse processo, mas a gente está funcionando. Então, assim, isso é para construir junto, é que nem a comida. Não tem mestres e mestras aqui, quem saiba mais ou menos. Né? A nossa forma de organização política é assim. Eu disse que eu sou cota, é uma função política, literalmente, dentro da organização política ritualística do povo banto. Eu costumo dizer que no Matrix,
para alguém entender qual é a minha tarefa, eu sou aquela do telefone, aquele que leva e traz o povo da Matrix, do mundo falso, que é o que a gente vive, para esse mundo verdadeiro, que é onde estão as nossas divindades colocadas. Eu sou o telefone, sou a do telefone. Então, a gente já chega, às vezes, tem formas organizacionais, em que tu chega, mas tu não pode aguentar espaço, porque tu passou por ali. Então, tem uma forma política de se organizar. Tem uma forma política de se ensinar, que não é essa do mundo ocidental, em que a Dolores está dizendo, eu estou na sala, mas não consegui enviar a mensagem. Obrigado, minha mãe, que bom que a senhora está aí. Eu falar besteira, ela me corrige. Então, essa construção de poder construir junto. Né? A gente vai ter todos sempre, a gente sempre vai respeitar quem chegou 1 minuto na minha frente, porque tem 1 minuto a mais do que eu. Mas a roda vai rodar e daqui a pouco eu vou estar na frente dela. Né? Então, as duas variáveis, até acho que é importante, nessa tradição, nesses povos, tem 2 variáveis importantes, que é importantes, fundamentais e únicas: função e tempo. O restante é atravessamento colonial. Então, quando as pessoas dizem, porque o gênero, porque... Gente, qual é a função da criatura? Quanto tempo ela tem? A sua orientação, se está sendo discriminada, eu começo a questionar não a discriminação, mas sim o processo tradicional. Porque o princípio é esse. Porque a branca foi para lá e a negra foi para cá. Qual é a função e que tempo ela tem? Porque é isso, se a minha função é essa, eu vou estar num lugar. Se a minha função é essa, eu vou estar no outro. Se eu tenho tempo, eu vou estar mais à frente. Se eu não tenho, eu vou estar mais atrás. Se eu tenho tempo, eu estou com roupa aqui. Se eu tenho tempo, eu tenho roupa lá. A variável é tempo e função. As outras variáveis que foram constituídas pelo racismo, pelo machismo, pela xenofobia, essas variáveis não são dos povos. E estão atravessadas nas unidades, eu não estou negando que exista, mas elas nos afastam da tradição. Quem está à frente, qual é o ponto focal de Pernambuco? A gente tem o Jean, Marta andou se aproximando da gente, mas depois voou, não está muito perto. Mas eu posso passar para vocês o nome das pessoas que... Só estou lembrando do Jean, que ficou mais... o e-mail do Fonsan Potman institucional é fonsanpotman@gmail.com. Esse é o e-mail. O meu particular é reginamulangi@gmail.com. E Mulangi com G. O meu nome é com J, mas o e-mail está com G. Eu devo, então, devo referências, devo a referência da culinária do Sul, estou anotando aqui. Mas tu não deixa me esquecer, né, Natália? Eu mando. Regina, aproveitando essa questão das referências, eu tenho um questionamento meu, que eu estava pensando quando falou sobre a questão da ciência, né? O pensamento científico. Quando a gente vai buscar, por exemplo, algumas referências, a maioria das coisas que a gente encontra são relacionadas à construção científica lá na Grécia, como você falou. E depois na Idade Moderna, aquelas questões todas. Mas eu senti tanta falta quando eu estava pesquisando, justamente de outros conceitos, a partir de outros olhares. Porque eu fiquei muito na minha cabeça com a ideia de assistir um filme há um tempo atrás, uma questão sobre o desenvolvimento da ciência e da medicina lá na Ásia, né? Mostrando lá como a população muçulmana estava desenvolvendo bastante coisa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas na hora de procurar referências eu não encontrei nenhuma. Né? Aí eu gostaria de saber se você tem alguma informação, uma referência para possa compartilhar também dentro dessa listagem que você está preparando aí para a gente. Tem uma questão importante hoje, tem o Anderson, o Tati Cosnambá, o Anderson, ele é professor da UNB, da Universidade de Brasília, e Tati Cosnambá. Ele constituiu uma plataforma
só de referências negras e africanas, né? Vou passar esse, porque lá está todos os que a gente fala. Inclusive, algumas pesquisadores da Nigéria, de Angola, o Diop, que é uma grande referência para mim, pré-colonização. Eu sou a minha formação é médica, assim, eu comecei com pesquisadores brancos que me ajudaram muito. Uma foi o Winnicott, esse sempre que acabavam, um psicanalista infantil, eu sou teatro, então o Winnicott, o Boaventura eu uso muito, né, na questão da gestão do pensamento. E o Fanon, né? E aí a gente tem hoje bebido muito nessa plataforma de referências gráficas. E tem os livros, ainda por cima tem os livros lá para a gente ter, os que tem disponibilizados em PDF estão lá colocados. Passarei para você, com certeza, para a gente poder, para servir de referência. Quando eu estive aí em Recife, eu tive com, acho que um dos pensadores nossos, Yorubá. A diferença nossa é que ele é Yorubá, eu sou Bantu, mas assim, que é o Jairo Pereira de Jesus, acho que ele é uma referência para mim em termos do Brasil, né? Foi um grande fomentador de discutir isso. Eu discuto bastante na área dessa, porque a minha outra área que eu discuto é saúde mental, né? Então, assim, eu discuto bastante essa construção, os mitos nossos na construção como linha de saúde mental. Então, a gente descoloniza, para de ter referencial greco, tipo Narciso. Minha referência é o espelho da Oxum, da Manjá, de Dandalunda, né? Esse espelho que vê e enxerga o outro, e não um referencial narcísico, como da Grécia. Então, eu acho que a gente pode, sim, com certeza. Com certeza. Eu vou estar à disposição aí, eu vou colocar aqui já os dois, ou aqui no chat, função. Bom, aqui está um do. Aqui, e o site. E aí tá aí os referenciais. Aí meu WhatsApp. Fiquem à vontade. Tá? Mais algum comentário? Finalizou aqui, professor. Tem uma questão, acho que a Juliana colocou aqui a questão do... Desculpa. Olha, o Titão está dizendo que tu está dormindo, Flávio. Olha o abuso dele aqui. Ninguém olha numa fala minha, eu estou de olho nele, Titão. Tá nada. Na Unilab, tem alguns professores que estão nos ajudando hoje nessa construção das cooperativas, que é uma pessoa de Moçambique no intercâmbio com a Unilab, estudando as cooperativas de alimentação de Moçambique com um Brasil. Lindíssimo estudo, lindíssimo, que estuda essa concepção diferenciada. Tá? Perfeito. É isso, gente. Eu acho que nós estamos caminhando para o término. Eu gostaria de pedir para a Regina para fazer um fechamento com algumas palavras finais da importância desse debate para a questão da nossa soberania enquanto povo, enquanto país. Nessa mescla que nós temos de povos originários, povos de matriz africana, comunidades tradicionais e tudo mais, a importância de cada identidade nessa construção desse novo país. Acho que é fundamental. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, acho que a gente deixaria com essa palavra de chave de ouro. Deixa eu dizer assim para vocês, algo que a gente tem observado é que quando se instaura num país uma política fascista, genocida, de extermínio, de qualquer cultura e de qualquer diferença, a gente acha que a única saída é a identidade. A gente acredita que, quando a gente iniciou todo esse movimento, que é novo, são 8 anos de trabalho no Função Potman,
e 20 e tantos anos de luta, né, nessa luta mais antirracista, geral, a gente é tocado e vai para a luta a partir também das necessidades do momento. Quando se deu a falsa abolição, o que cresceu como grande movimento negro era a questão da educação. Porque a gente sabia que não conhecer a língua e a forma escrita do opressor deixava cada vez mais afastada. Teve um preto velho lá em Pelotas que tinha a possibilidade de escrever no jornal antes mesmo da abolição oficial no país como um todo. E quando ele escreveu, ele dizia assim: abre o olho conosco, porque agora, além da força da natureza, a gente também conhece a escrita. Depois teve toda a luta para votar. A gente foi para votar. Assim, a gente foi tendo lutas e lutas, né? Lutas para consumir. Eu acho que nós tivemos uma luta muito grande para consumir, e que foi um momento de bastante depressão, assim. Eu já era médica na época e saí para a rua vender boneca, porque eu queria que minhas filhas tivessem boneca preta. Era boneca de pano. E aí era a identidade. Quando a gente viu, era a estrela que estava ganhando muito dinheiro com o que a gente viu. E aí a gente viu que o sistema, quando ele via a possibilidade de ganhar com aquilo que estava construindo. Por isso que a pergunta da gastronomia mexeu tanto comigo. Porque, na verdade, o sistema também tem deixado a gente andar meio assim, porque ele acredita que daqui a pouco eles vão assumir esse processo. Então, o importante para eles é impedir que a gente faça a estratégia de autogestão, de autodeclaração, de auto-organização desse processo. E muitos, às vezes, parecidos comigo, também estão a serviço desse processo. Eu volto de novo no Matrix. O sistema não coloca pessoas diferentes para destruir a mim. Ele coloca gente igual a mim. Ele contamina. Então, eu venho até aqui e faço essas discussões e trago aqui para a gente discutir a expectativa de que a gente não seja enganado, de que você de que a gente não seja enganado, de que vocês não sejam enganados pelo sistema e de que eu me fortaleça para não ser captada pelo sistema. E nós, na nossa organização, a gente tem uma comissão de ancestralidade, uma comissão de mais velhos que ficam atentos como se nos olhassem, que nem aquele filme, eu adoro filme, adoro cinema, que nem a Moana ou aquela que é japonesa, aquela que vai guerrear, o filme infantil, que é os ancestrais olhando para ver se a gente não vai fazer coisas novas, erradas, diferentes do que a tradição solicita nos seus princípios. Então, o que eu queria deixar hoje para vocês é salve a força dos pretos velhos. Isso. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a Umbanda não fala português. Eu quero ver quem entende um ponto riscado de preto velho. Aí a gente vai dizer que a Umbanda fala português. O segredo está ali. Então, a minha palavra para terminar aqui é agradecer imensamente. Eu fiquei aqui acompanhando. Gente, quase ninguém saiu da sala. Estou muito agradecida por vocês terem dado tempo e os ouvidos de vocês para compartilhar disso que eu aprendi com os meus mais velhos. Eu tenho dificuldade das referências escritas para vocês, porque as minhas referências são Mamedo Quindanda Lacata, são Pai Paulo, são Dona Hilda, a minha mãe carnal Maria Agostinha, e elas é que me ensinaram que eu tinha que comer aquela comida. Elas é que me ensinaram que quando tinha uma criança desnutrida, vinha para dentro de casa, a gente, todos nós, todo mundo tinha que se envolver para aquela criança melhorar. Então, minhas referências são essas. Então, eu tenho dificuldade, eu sou rebelde com a academia, eu sou uma acadêmica rebelde.
E aí eu fico com... Mas eu me comporto, eu vou mandar os documentos todos. Mas, assim, eu queria que vocês, e todos que ficaram aqui, que compartilharam com a gente esse momento, neste momento, um pequeno momento, já que a gente não pode estar junto e fazer uma oficina com comidas gostosas, fechasse um pouquinho o olho, assim, fechasse um pouquinho o olho, um minuto, e tentasse ver que isso tudo que eu falei não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com um povo que veio para cá e doou o seu conhecimento. Vocês vão ver a minha fala em algum cheiro que a sua avó fazia, o jeito que a avó comia com a mão, assim, né? O jeito que a avó fazia aquela paçoquinha para comer, no jeito que a avó enterrava o umbigo quando nascia alguém, no jeito que a mãe penteava o cabelo da gente. E assim, isso é nosso, que a gente pode, tem que ter referência preta, mas que isso foi deixado aqui, partilhado pelos povos que foram sequestrados. Academicamente, eu quero estimular vocês. E cada vez que olharem essa vida, olhem também com um olhar acadêmico. Do porquê que está ali, o que aquilo tem de valor nutricional, de valor simbólico, o que é biológico e o que é mítico, e por que isso tem equilíbrio. Por que uma comida dessa deixa as pessoas felizes, né? E por que tem tanta gente que é contra? Quando tem muita gente que é contra, talvez a gente pudesse pensar por quê. Por que tentaram universalizar o ser contra, não aproveitar? Por que tudo isso que eu apresentei aqui, que antigamente podia ser visto como comida de pobre, hoje é valorizado como comida de quem pode escolher? Então, um grande carinho e um abraço para cada uma dessas 58 pessoas que estiveram aqui com a gente. Flávio, não tenho como te agradecer esse momento. Natália, tua paciência comigo de mandar as coisas e eu não responder, muito obrigado. Mas, assim, olha, a gente está totalmente disponível para a gente poder conversar. Vocês vão ter contatos aí, vai sair editais de alguns desses estados, aí vocês prestem atenção. E quando tiver lá segurança alimentar e nutricional, saúde coletiva, povos tradicionais de matriz africana, é esse projeto que a gente vai estar estudando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Meu agradecimento a toda a ancestralidade e a todo mundo que permitiu esse momento. Muito bem, Regina. Muito obrigado por tudo. Nós apresentamos nossa gratidão a você pelo trabalho. Certamente vamos estar cruzando caminhos de novo pelo caminhar da vida aí. Um abração para você e para todos os que trabalham comigo e todas. Cristina, muitíssimo obrigada pela palestra de hoje. O professor Pedro está batendo palma. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Maravilhosa palestra. Viva! Viva! Quem é que está falando? O professor Pedro? É. Obrigado, professor. Obrigado, Natália. Flávio, foi muito bom. Obrigado, criadores. Se a senhora está me ouvindo, obrigado por essa participação. Um grande abraço para vocês todos. Axé. Vou sair da cadeira, que eu tenho que deitar de novo. Um abraço. Um abraço.